Então, aqui não acerta. Ficou também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe? Essa aqui é certa ou errada? O que vocês acham? Determinava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos? Aí vocês vê por aqui. Lei dos sexagenários. Por números de ordem, né? Você vê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. 11º, depois é 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º, né? Então, esse 60º tá ligado ao quê, gente? Quantos anos? Né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos ou 80 anos, 90 anos ou 100 anos. Sexa. Lembra da Copa, né? Da Copa do Mundo? A primeira vez, campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, penta, né? 5 é penta. Aí 6 vezes é hexa, que a gente não conseguiu ainda, né? Hexacampeão. Então, o 6 não tá ligado ao quê? Hexa, né? Vocês não acham que o 60 tá ligado ao sexa? Então, não é sexagésimo, sexagésimo, ó, que nem eu falei. Referente aos números de ordem. Décimo, né, que é de 10, 20º, 20, 30º, 30, 40º, 40, 50º, 50, 60º, 60, ó lá, tá vendo? Então, o que vocês estão vendo? Que essa aqui, né, determinava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos, né? Ó, com respeito à lei do sexagenário, seleciona a alternativa incorreta. Então, essa aqui tá correta. Então, essa aqui tira fora. Essa não é. Você tem que ir eliminando, assim, as hipóteses, né? Depois, outra aqui. A liberdade dos escravos seria imediata a partir da aprovação da lei. Então, vê o que não tá certo. A liberdade dos escravos seria imediata até a partir, depois que fez essa lei, já seria os escravos, a liberdade seria imediata. Depois outro, os escravos seriam libertados pela lei, eram obrigados a fixar residência onde foram alforriados por 5 anos. Então, tem que ver essas coisas, né? Então, os escravos que foram libertados pela lei eram obrigados a ficar ainda aonde eles trabalhavam como escravos, né? Por mais 5 anos. Os escravos libertados deveriam realizar trabalho indenizatório durante 3 anos. Então, os escravos libertados deveriam realizar trabalho de indenização durante 3 anos. O que vocês acham? Ó, então, procurei aqui uma informação. Então, aqui, ó. Também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, a Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, previa liberdade aos sujeitos escravizados que estivessem
que tivessem mais de 60 anos de idade e estabelece também normas para a libertação gradual, então aos poucos, né, dos cativos, mediante indenização. Tinha que deixar alguma coisa como indenização, né? O objetivo, contudo, era conter os abolicionistas mais radicais, porque assim, tinha uns que os abolicionistas eles queriam, né, libertar os escravos, mas os fazendeiros ricos não queriam, né, gente, vai trazer prejuízo para eles, então ficou, né, ficou aquela briga, né? Bom, então, a proposta da lei foi elaborada pelo Gabinete Liberal, presidido pelo conselheiro Saraiva, porém só foi aprovada no Senado quando um grupo conservador, né, liberado pelo Barão de Cotegipe, voltou ao poder, né? Então, mudou de governo, ele é conservador, né? Que também consentia a libertação dos escravos, né? E visava também um olhar favorável para que isso fosse modificado, né? Então quem presidiu essa lei foi o conselheiro Saraiva, né? E então, e aí o Senado, né, que nem a gente tem agora, foi aprovado. Então, teve um grupo de senadores, né? Quem liberou foi o Barão de Cotegipe, né? Quando eles conseguiram voltar ao poder, né? Defender essa ideia. Então, por isso, esse motivo, o nome menos famoso da lei, né? Lei Saraiva Cotegipe, né? Leva o nome dos dois políticos representantes dos liberais e conservadores. É um grupo dos liberais, né? E dos conservadores. Só que, pessoal, não foi tão fácil assim, não, porque os conservadores, né, eram liderados pelo grupo dos que tinham maior poder, né, aquisitivo na época, né, tinha terras, né, então eram os donos de terra, os donos de escravos. Então, eles, se tivesse a lei, né, se promulgasse a lei de libertação dos escravos, eles iam perder muito, né? E, e eles não queriam perder as terras, perder os escravos. Então, depois de muita briga, muita discussão, né? Chegaram de comum acordo, né? Os liberais e os conservadores. Aí fizeram uma lei, né? Que depois foi assinada pela Câmara, que os escravos maior de 60 anos, né, seriam liberados, mas tinha que pagar, né, uma indenização, né, e essa indenização, qual seria essa indenização? Eles teriam que realizar um trabalho por mais 3 anos, né, os escravos libertados que tinham mais de 60 anos, eles teriam que realizar um trabalho, continuar trabalhando por mais 3 anos, né? E também que deviam ficar obrigados a fixar residência onde
tiveram a liberdade onde trabalhavam, né? Por 5 anos, certo? E aí chegaram a essa conclusão, porque aí os donos das terras lá, eles concordaram, porque depois de 65 anos, né? O escravo não servia mais para nada, né? Então, para eles, teve uma perda maleável, assim, né? Não foi tão grande, né? Porque depois, e geralmente os escravos, o tempo de vida deles, a maioria, era de 40 anos, porque eles eram submetidos a vida muito desumana, né? Muito desumana. Então eles ficavam doentes, né? Eles eram açoitados, ficavam machucados, né? A saúde era precária, a alimentação também era precária. Então acontecia isso. Então vocês viram, né? Qual que é a alternativa incorreta? Ficou também conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe. Nós vimos, né? Que foram os dois, né? Então, os dois chegaram a uma conclusão e foram responsáveis, né? Pela sanção da lei, né? Dos sexagenários. Olha aqui, um pedacinho, ó. Também conhecida como a Lei Saraiva-Cotegipe, a Lei dos Sexagenários, aprovada em 1885, previa a liberdade dos sujeitos escravizados que tivessem mais de 60 anos de idade. Estabelece também normas para libertação gradual dos cativos. Então, libertação aos poucos, mediante indenização, tem que dar uma indenização. O objetivo, contudo, era conter os abolicionistas mais radicais, né? Aqueles que queriam, porque queriam que tivesse a liberdade geral, né? E sabia que não podia, por causa, né? Como eu já expliquei, que envolvia a sociedade, os donos de terra, os mais ricos, né, gente? Que nem agora também, né? A gente vê quem tá no poder, né? Quem tem mais dinheiro tem mais poder, né? Depois aqui, o objetivo, contudo, era conter os abolicionistas mais radicais. Mesmo assim, a lei não atinge sua principal proposta e o movimento abolicionista ganha cada vez mais força no final do século XIX, né? A proposta da lei foi elaborada pelo Gabinete Liberal, né? Queria liberdade, né? Presidido pelo conselheiro Saraiva, porém só foi aprovada no Senado quando o grupo conservador, né? É que não... Conservador é aquele que não quer mudanças, né? E que, liberado pelo Barão de Cotegipe, voltou ao poder. Só que ele temia as mudanças porque começou a ficar... Ele ficou entre a cruz e a espada, né? Porque, como eu falei, os conservadores eram os donos de terra, né? E como que ele ia contra também, né? Então, por esse motivo, o nome menos famoso da Lei Saraiva-Cotegipe leva o nome de dois políticos representantes dos liberais e dos conservadores. Aí, o que aconteceu? Então, depois de tanta briga, de tanta coisa, chegou-se a um acordo, né? Nem muito ao céu, nem muito ao léu, para amenizar a situação. Então, eles seriam libertados, mas tinha que pagar uma indenização, né? Então, eu vou ler um resumo aqui, gente, porque eu também tenho que me inteirar das coisas, né? Porque quando a gente deixa um pouquinho de lado, a gente tem que aprender também, né? E por isso que eu falo, tudo a gente aprende vivenciando. Então vai, um resumo. Em 1884, a lei do sexagenário foi apresentada no parlamento pelo senador e ministro
Manuel Pinto de Souza Dantas. Então, o Dantas, né? Conhecido como senador Dantas. De um lado estavam os abolicionistas que vislumbravam o fim da escravidão no Brasil sem indenização aos proprietários de escravos. Então, os abolicionistas queriam que libertasse os escravos e nada, né? Que essa lei tinha 60 anos e já ficasse livre, né? Fazia 60 anos e já se libertaram, não precisava pagar a indenização, nem nada, tá? De outro lado, os fazendeiros que formavam a elite agrícola do país, então, né, a elite, a nata, né, são os cheios da grana, né, parte agrícola, de plantação, de coisa, né, que nem hoje a gente se alimenta, né, plantação de arroz, de feijão, de café, a parte agrícola, né, gente? Tudo que é referente à alimentação, né? Então, na maioria, escravocatas, né? Que eles queriam os escravos, ó. E eles se sentiam intimidados com as medidas propostas pelos políticos abolicionistas, né? Então, eles não gostaram do que eles propuseram, né? Eles queriam uma compensação financeira para a propriedade que iriam perder. Você acha que eles perdem? Olha só a situação aqui desse desenho, gente, ó. Olha aqui. Então, lá, os donos das terras, né, com um escravo, né? Um escravo chicoteando como se fosse um cavalo, né? Uma propriedade. Olha aqui, tipo, Dom Pedro I, né? Com a independência do Brasil, e aqui, né, representando uma estátua, até uma charge, né, a gente podia falar assim, né? Aqui o cavalo é Dom Pedro, e aqui o cavalo é o escravo, né? E o chicote na mão, né? E aqui, coitados dos escravos, né? Que eram os índios e os negros também, né, gente? Então, aqui, ó lá, charge. Ó, charge de Ângelo Agostinho na Revista Ilustrada, criticando aqueles que ainda defendiam a escravidão, certo? A proposta do senador Dantas propunha assistência aos libertos. Então, que dá assistência para aqueles que fossem libertar, que tivessem mais de 60 anos, né? Assistência, assim, para eles sobreviverem, né? Ter uma outra vida, né? Que a gente fala. Assistência a comida, a remédios, alguma coisa assim, né? Também propunha a criação de colônias agrícolas, criar colônias, né, agrícolas e libertar todos os escravos com mais de 60 anos, sem indenização para os fazendeiros. O projeto desencadeou uma grande polêmica. Dessa maneira, fazendeiros liberais, né, fazendeiros e liberais se posicionaram contra a aprovação da lei, a qual permaneceu um ano e debate, tá bom? Então, eles ficaram contra os abolicionistas, né? A lei só foi aprovada quando os senadores José Antônio Saraiva e Barão de Cotegipe propuseram, então, uma emenda que aumentou o tempo de serviço para indenizar o proprietário. Chegou uma conclusão, né, dos liberais e os conservadores, né? Chegou um senso comum para acabar, que virou um rebu, né? O país naquela época, né? Críticas. Observe que esse foi um dos passos para a libertação do trabalho escravo no Brasil. Entretanto, é considerada por muitos uma lei retrógrada, né?
Uma lei que, em vez de ir para frente, né, foi para trás, né? Que surtiu pouco efeito, visto que os escravos viviam em condições precárias e a média de vida era de aproximadamente 40 anos, como eu tinha dito antes, né? Então não adiantou muito, né? Além disso, segundo a lei, o escravo alforriado, né, com liberdade, deveria conceder mais 3 anos de trabalho gratuito ou até completar 65 anos ao patrão como forma de indenização, né, gente? Então, ele não foi liberado com 60 anos, já ia embora, entendeu? Não foi de maneira imediata. Outro ponto importante a observar é que a lei dos sexagenários beneficiava em maior parte os fazendeiros, uma vez que os negros com mais de 60 anos já não aguentariam mais realizar seus trabalhos pesados, né? A despeito disso, a lei dos sexagenários foi importante para a conquista do fim do trabalho escravo no Brasil, né? Porque depois disso, né, ele só foi adiando a libertação, mas aí não teve jeito, teve que ter a libertação, porque o povo também começou a contestar, né? Não achou certo ter escravos também. E os escravos também começaram a entrar na justiça pelos seus direitos, né? Coisa assim. E mais a sociedade começou, né, a contestar e eles não aguentaram. Aí no fim, foi quando a princesa Isabel também assinou a Lei Áurea, que aí libertava todos os escravos, né? E justamente foi no governo conservador que teve a libertação dos escravos, né? Não teve jeito. Tá bom, gente? Então, acho que já deu, né, para ter uma noção, né? Então, a respeito da lei sexagenária, selecione qual que não é certo, ó. Ficou também conhecida como Lei Saraiva Protegido, né? Ficou? Eu expliquei, né? Então, a que não está certa. Essa aqui, a gente viu, né? Que também teve esse nome. Determinava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos? Sim, né? A liberdade dos escravos seria imediata a partir da aprovação da lei? Não sei, será? Os escravos libertados pela lei eram obrigados a fixar residência onde foram alforriados por 5 anos? Os escravos libertados deveriam realizar trabalho indenizatório durante 3 anos? Então, vamos ver qual que não é daqui, né? Eles teriam que ter indenização? Teriam, né? Sim. Então, vamos ver qual que não tá certo aí, tá? Depois de tanta briga, como que ficou a lei? Eles foram libertados, já que fizeram 60 anos, já foram libertados? Sim ou não? Pense nisso, tá? Depois aqui, geografia. O que é BRIC? BRIC é a sigla usada para nomear o grupo dos 4 maiores países emergentes ou em desenvolvimento econômico, entre o Brasil, Rússia, Índia e China. Esses países, segundo o economista Jim O'Neill, chefe de pesquisa econômica global do banco Goldman Sachs, podem se tornar no futuro grandes potências econômicas, né? Com base na estimativa da evolução dos mercados, da produção e da demografia dos 4 países, os pesquisadores do Goldman Sachs apontam como principal fator da importância do BRIC o grande mercado consumidor que o Brasil possui, pois juntos eles somam aproximadamente 40% da população mundial. Isso significa que nos próximos anos haverá uma elevação do nível social dos habitantes desse país, onde muitos passarão da classe pobre para a média, aumentando o poder aquisitivo e, consequentemente, o consumo, né? Melhorando a renda e consumindo mais, né?
Então, quais os países que compõem o BRICS? Aí vocês veem aqui, né, gente, ó. Ó, tá aqui, ó. BRIC é a sigla usada para nomear o grupo de 4 maiores países emergentes ou em desenvolvimento econômico. Países que estão em desenvolvimento econômico, ó. Brasil, Rússia, Índia e China. Então, ó, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Esses 4 países, tá? Então, quais os países compõem o BRICS? Brasil, Alemanha, Índia, Rússia e China. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China, Venezuela, Argentina, Rússia e Japão. África do Sul, China, Índia, Rússia ou Itália. Então, qual que é? Vê lá, então. Depois, tecnologia, parte de tecnologia e inovação. É 9. Tema: quem disse que ser feliz é consumir? Primeiro passo. Leia atentamente a breve explicação conceitual sobre a diferença entre consumo e consumidor. Entre consumo e consumismo, desculpa. O consumo é o ato de se apropriar de algo, tendo como fundamento uma necessidade, né? Já o consumismo tem como base o acúmulo de produtos, sobretudo artigos supérfluos, aquilo que é desnecessário ou dispensável. O consumo em geral está relacionado com a sobrevivência e subsistência, né? Alimentação, consumo de alimentos, por exemplo, é necessária para a preservação das espécies, né? Alimentação que a gente precisa, né, gente, para sobreviver, né? Assim, o consumismo é a extrapolação das necessidades, é o excesso direcionado à obtenção de prazer e à satisfação momentânea de um desejo de compra. Veja a análise do mapa mental abaixo. Então, quando a gente quer uma coisa para satisfazer nosso ego, né? Então, isso é consumismo. Quando não é uma coisa necessária, então é consumo, tá? Você lê o texto acima, agora responde se é verdadeiro ou falso, ó. O consumo é algo de se O consumo é o ato de se apropriar de algo? É verdadeiro ou falso? Ó, volta lá em cima, ó. O consumo é o ato de se apropriar de algo. Então, você vai pôr verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, clica aqui, né? Se for falso, aqui. O consumo em geral está relacionado como a sobrevivência e a resistência, né? Que é algo que a gente precisa para sobreviver, né? Verdadeiro ou falso? O consumismo tem como base o acúmulo de produtos, sobretudo artigos supérfluos, aquilo que é necessário dispensar ou dispensável? Sim ou não? Consumismo pode ser dispensado, né? É algo desnecessário, aí vocês veem se é verdadeiro ou falso, tá? Pois aqui, vamos ver. Projeto de vida. Quando pesa a sua mochila? Ana Holanda. Você já parou para pensar quanto pesa a sua mochila? Então, aproveite e pare em uma farmácia do caminho para pesá-la. O material escolar que todos têm de levar para a escola diariamente, muitas vezes supera os 5 quilos. Por ser pouco para um adulto, mas certamente mais do que muitas crianças poderiam carregar, pode ser pouco para um adulto, mas certamente mais que muitas crianças poderiam carregar sem comprometer sua coluna. Agora imagine todo esse peso colocado em cima de suas costas. Ruim, né? E isso sem falar que você provavelmente costuma levar todo o peso da mochila em um ombro só, o que pode ser mais prejudicial. A melhor forma de carregar mochila
é bem apropriada nas costas e presa nos 2 ombros, pelas alças, né? Então, o texto alerta ao leitor que o peso do material escolar pode comprometer a coluna. Todo o peso da mochila deve ser carregado em um ombro só. Toda criança é capaz de transportar peso superior a 5 quilos. O uso da mochila garante uma qualidade de vida elevada para o futuro. Qual que é esse alerta, gente? Esse aqui tá bem fácil, hein? Ver qual dessas é a alternativa certa, tá? 11, eletivas, professor Alex. Grito. O farol gritou. Não! Vendo o arpão do vilão destroçar as baleias em extinção. Então, o que é o farol, né? Vocês já ouviram falar do farol da Barra, né? Ele fica assim, jogando uma luz, né? Assim, verificando o que está acontecendo, né? Agora, eu não sei se grava também, né? Sim, fica verificando as coisas incomuns, né? Assim, o que tá acontecendo de diferente, né? No mar, né? Então, aqui, o que é arpão? Arpão é aquelas ferramentas, parece uma lança, assim, que joga, que os pescadores, né, jogam pra pegar uma baleia, né? Então, e essa caça, essa pesca, ela não é autorizada, né? Então, aqui, o farol gritou, não, vendo o arpão do vilão destroçar as baleias em extinção, né? Tadinha das baleias. Ó, depois aqui, por meio da repetição das letras no segundo verso, não, o autor deseja produzir o grito do farol, a destruição do farol, o movimento do arpão, o desespero das baleias. Então, o que o autor deseja reproduzir, gente? O grito do farol, a destruição do farol, o movimento do arpão ou o desespero das... Então, pense bem e marca a resposta certa, tá?